pesquisa do Instituto Giga, contratada pelo jornal Estado de Minas, aponta que apenas 7% dos belo-horizontinos já têm um nome para candidato à prefeitura da capital. Eu converso com o cientista político Adriano Cerqueira, responsável pelo levantamento. Bem-vindo, Adriano. Obrigado. Bem-vindo. Adriano, o levantamento mostra que há 4 meses, não é, das eleições, o belo-horizontino parece que não está muito ligado em eleições municipais. Não pensou a respeito, a gente vê aí por essa pesquisa que é a espontânea. Mesmo na pesquisa estimulada, os números da estimulada dão a entender isso. Por que você acha que isso acontece? É natural? Isso tem a ver com todo ano acontece ou tem alguma coisa de excepcional esse ano? É normal acontecer isso, mas estamos em junho, então isso já não é tão normal assim. É de esperar que em junho tivesse um grau de desinteresse ainda razoavelmente alto, ainda mais porque vamos ter Olimpíadas, mas veja que mesmo as Olimpíadas a gente não está com muito clima olímpico, né? Então tem um fato sobre a gente, né, que são essas denúncias, processo de impeachment, isso está mobilizando muito as paixões políticas. Eu acho que está todo mundo mais preocupado com o que está acontecendo do que propriamente pensando com a cabeça para as eleições municipais. E a pesquisa realmente captou isso. Quer dizer, o calendário municipal ainda não entrou, no radar do eleitor. A pesquisa estimulada, na pesquisa estimulada, o pré-candidato do PSDB, o João Leite, ele lidera. Estimulada é aquela pesquisa que vocês oferecem os nomes, não é isso? Que o Instituto oferece os nomes para as pessoas entrevistadas. O pré-candidato do PSDB, o João Leite, lidera com 17% das intenções de voto. Isso, na sua opinião, está relacionado ao recall, considerando que o João Leite já foi candidato 2 vezes à prefeitura da capital, não é? É deputado há muitos mandatos. Ou isso tem a ver com o fato dele ser do PSDB, que é um partido que se saiu muito bem nas últimas eleições, nas eleições gerais? Aqui em BH, né? É muito boa essa pergunta, porque a minha avaliação é a primeira, ou seja, eu acho que as eleições deste ano, eu arrisco dizer em 2018, tendem a consagrar nomes firmados de uma forma assim mais... que tem uma vida própria. Menos partidária. O que seria vida própria? O João Leite tem uma história junto ao eleitorado de Belo Horizonte. Já foi candidato 2 vezes, foi vereador, foi deputado, foi goleiro de muitos clubes. Ele tem uma história já marcada junto à população. Então, ele é alguém que a população reconhece, independente de estar vinculado a um partido ou não. Eu acho que candidato... Então isso não pode ser colocado na conta do PSDB? Não, eu não colocaria, não. Eu acho, porque assim, o PSDB não é que seja um partido, é o segundo partido, digamos assim, mais rejeitado de modo espontâneo pela população, mas... O primeiro o PT, que deu quase metade, que falou que não que rejeita de modo espontâneo. O PSDB vem em segundo, ficou com uns 12%, se não me falha a memória, que não é muito, mas assim, é um índice que foi muito mais alto que quando era o partido de preferência. Você fazia essa pergunta, o PSDB tinha dificuldade de chegar perto de 10, 11, 12%. Então, assim, eu acho que hoje o candidato que tem uma história mais própria, que tem uma história, assim, menos dependente de partido e que goza de um certo respeito pela população, ele tem boa chance na política. Agora, como entender? A gente sabe que os partidos fizeram, diversos partidos fizeram pesquisas internas, já visando as eleições majoritárias, né, nas prefeituras e tal. E eu tenho escutado dos políticos aqui que essas pesquisas indicam, e o próprio Márcio Lacerda está usando esse argumento para indicar o candidato dele, que a população estaria interessada num nome desvinculado do perfil mais político. Não é? Não que não possa ser um político, mas que isso não seja a marca dele. Isso não contraria o que você está dizendo? Não, pelo contrário. O João Leite, qual foi a última vez que ele foi candidato à prefeitura de Belo Horizonte? 96. Não é? Então, assim, tem muito tempo.
assim, tem muita gente 96, que... 2000. Não, eu acho que foi 2000. Estão me corrigindo aqui, eu acho que foi 2000. Ah. Ou seja, mas ainda foi no século passado, né? Então, assim... Nossa, bom, 16 anos. Ele firmou uma história mais como um deputado, um representante, tem as causas que ele defende. Então, assim, eu acho que o João Leite não é que ele não seja político, mas a população não reconhece nele um candidato, assim, de algum partido, politiqueiro, sabe? Que tem aquele tom de vou querer ganhar as eleições. O João Leite está no limiar do que seria esse perfil, que eu concordo. Eu acho que a população está querendo ver uma novidade de uma pessoa com alguma experiência, que já tem uma história de vida e que possa ajudar nesse momento. Mas o que você pensa, então, do candidato que o Márcio Lacerda está insistindo nele, inclusive em oposição aos seus aliados, né? Aliados que foram aliados em 2012, o próprio PSDB, que é o Paulo Brandt, que é um técnico. Olha, pode ter chance. Ele tem argumentado que o nome do técnico tem a ver com isso. Eu acho que a pesquisa vai ajudar no seguinte aspecto. Olha, espontaneamente, não apareceu quase ninguém. Não tem nenhum grande campeão de votos quando você faz a intenção espontânea. E na estimulada, uma pessoa que é bem conhecida pela população conseguiu 17%, 52% ficou não indicou nenhum nome, né? Teve aqueles lá que diz que 52%. Se você somar, né, indeciso, que não soube responder, com quem falou que vai votar é branco ou nulo, ou em ninguém, você chega a 52%. Ou nenhum daqueles nomes que foram apresentados. Então, assim, chance para... se ele pôr um nome desconhecido, esse nome desconhecido, por conta de uma campanha bem feita, né, tem que ter assim, uma campanha bem feita, conseguir uns 8, 10% das intenções de voto, consegue. Né? Então, assim, de fato, há espaço para candidaturas, vamos usar esse termo, mais espontâneas. E o João Leite está no limiar dessa espontaneidade. Eu não acho que a situação para ele está tranquila, não. Né? Mas, assim, ele consegue se encaixar bem nesse perfil. O que você acha, num momento como esse, que a população está desinteressada, que você tem uma pesquisa que indica na espontânea que só 7% dos entrevistados tem um nome, né? Tem um nome definido, que fala espontaneamente. Como é que você acha que significado tem esses 2 pontos percentuais, assim, de verdade, entendeu? Porque 17 é o estimulado, claro. Não é? O mais óbvio é o seguinte, a população está desligada das eleições municipais. A pergunta tem a ver com o seguinte, o quanto isso pode mudar de figura. Completamente, entendeu? Assim, o que eu acho que está deixando muita gente nervosa no meio político é que você tinha uma situação de uma regularidade, o sol vai nascer amanhã, com certeza, só que esse sol vai nascer amanhã, a gente não sabe como que vai nascer. Né? A gente não sabe que... A gente está há 2 meses praticamente das eleições, a gente não sabe o que vai acontecer. Pode aparecer um nome, surpresa, e conseguir, por alguma razão desconhecida, abocanhar boa parte da simpatia da população. Em pesquisas que eu fiz em outros lugares, né, mas assim, eu não vou falar de números porque eu até não registrei, né? Mas assim, uma pergunta que a gente faz para a população, qual a qualidade que o prefeito deve ter, né? Espontaneamente, metade falou, honestidade, tem que ser honesto. Então, assim, que devia ser pressuposto, não é? É um pressuposto. Agora eles querem isso como uma grande coisa. Então, assim, eles estão buscando um nome. Agora, esse sentimento aí não corre o risco, e essa incerteza, não corre o risco de ter personagens, aí eu não estou falando só de Belo Horizonte, mas na política de aventureiros. Com certeza. Enfim. Porque se a gente pensar o partido, e eu defendo o partido, acho o partido uma situação extremamente importante, mas é fato que houve um esgotamento do modelo partidário brasileiro, houve um esgotamento no final do regime militar, quando teve, né, o governo Sarney e finalmente as eleições, né, que consagraram o Collor, né, e já o Lula, que foi ao segundo turno contra ele. Aí o resultado daquilo, que teve o impeachment do Collor, foi uma reestruturação partidária que beneficiou principalmente 2 partidos, PSDB e PT. E esse modelo acabou. Eu acho que acabou. Eu vejo muitas dificuldades, esse bipartidarismo
né, assim, através de coligações. E, ao mesmo tempo, uma brutal pulverização partidária. Exatamente. Né? Permitida pelo Supremo Tribunal Federal, que derrubou a cláusula de barreira em 2006. É sempre bom lembrar. Né? É sempre bom lembrar que isso é uma coisa muito séria que a gente está passando. E a gente tem, assim, ventos de mudança. Eu acho que houve uma mudança geracional, né? Para mim, o junho de 2013 foi crucial. Para mim, tem uma nova geração aí que apareceu nas ruas, né? Foi um protesto que levaram mais de 10 milhões de brasileiros em 3 semanas das ruas. Você acha que isso mudou muita coisa? As demandas, aquilo que incomodou e levou, né, essa parcela da população para a rua, que parecia uma coisa muito difusa e tal, você acha que, de alguma forma, esse discurso ou essa demanda, isso está sendo afunilado, pode chegar na urna? Eu acho como que tá. Pode chegar? Eu acho que as instituições estão sendo mexidas por essa força, né, das ruas. Muito beneficiadas com uma coisa que é crucial, que eu acho que não se deu ainda devida atenção, as redes sociais. Não foi à toa que Carnaval de Rua em Belo Horizonte se revitalizou. Eu estive esse ano no Carnaval de Rua, foi uma maravilha. A gente toda hora escutava uma banda aparecendo. Tudo Facebook, né? Tudo rede social, né? E claro, se você consegue colocar milhões nas ruas festejando Carnaval, você coloca milhões nas ruas via rede social para fazer o que for. Então, assim, você tinha antes uma dificuldade de colocar muita gente na rua, você tinha toda uma tecnologia de mobilização envolvendo sindicatos, partidos e tal, e hoje está fácil para os cidadãos se articular de um modo mais espontâneo. Eu acho que isso está gerando grandes transformações na política mundial. E eu acho que o meio institucional nosso, a justiça, está dando resposta mais rapidamente a essas demandas. A Lava Jato, essas coisas. E eu acho que o meio político vai se reestruturar para isso. Novos partidos eu acho que vão surgir aí. Só voltando um pouquinho. Desculpa, eu voei bem. Eu voei muito. Mas eu provoquei. Não, mas é porque realmente a situação, eu estou tentando entender as eleições municipais, eu acho que elas vão ser um reflexo disso tudo. Perpassa aqui a nossa conversa. Estou voando mesmo. Voltando aqui um pouquinho na nossa pesquisa, na espontânea, João Leite aparece com 2%, Alexandre Calil com 1%, isso. Os demais somados 4%. E tem nomes de peso, como Patrus Ananias, Anastasia, não é? Dentro do PSDB, por exemplo, tem o Rodrigo Pacheco, que é candidato, mas não tem o Leonardo Quintão. Como é que foram escolhidos esses nomes? Quando você tem uma pesquisa contratada pelo jornal, né? O jornal busca o Instituto, a gente faz o trabalho, e eu tenho um histórico antigo, né, de fazer trabalho com o Jornal do Estado de Minas, geralmente é uma decisão editorial. Claro que a gente é consultado, mas assim, a decisão é editorial, é do contratante. Então, aqueles 11 nomes foram indicados? Foram indicados, foram acertados também. E eu também achei por bem não ficar trabalhando com muitas simulações, porque senão isso poderia gerar... Só tem um cenário. Porque se você colocar mais de um cenário com tantos candidatos, isso cansa. O eleitor, eu já sabia que haveria um certo desinteresse. Você começa a colocar 2, 3, 4 cenários, você perde a pesquisa. Eles começam a responder de qualquer jeito. Tecnicamente, não é bom você ter muitos cenários, a menos que você... Nem a projeção do segundo turno. Não dá, né? Se a gente tivesse feito, ia ser... Não é ter um bom cenário, né? Você vê, nenhum nome... É pouco real. Quando você tem, assim... A espontânea é muito baixinha, isso tem uma relação? Tem. Você jogar para o segundo turno, fazer uma... Se a gente tivesse feito um cenário ruim, mal feito, digamos assim, isso ficaria evidenciado na espontânea. Apareceria nomes fortes. E você vê, a gente colocou nomes que tiver pelo menos 1% das citações para cima. Quem teve... Aparece o 0, né, quando você arredonda, porque teve menos de 1%. Então, esses candidatos que não apareceram na espontânea tiveram menos de 1% de Olha citação. só, uma coisa, deixa a gente... né? Eu fiquei curiosa, por exemplo, com o fato do Paulo Brandt, que é um nome técnico, não é? Desconhecido, que ninguém sabe quem é. Né? A grande maioria da população certamente não sabe quem é. Ele aparece na pesquisa como na categoria bem conhecido, com um percentual superior ao do ex-governador Alberto Pinto Coelho, que foi deputado e que foi um ex-governador, que foi governador depois, né? Ele foi vice, né? E depois se tornou governador com a desincompatibilização do Anastasia.
O que explica isso? Mas aí que tá, você tem essas variações, quando você tem pessoas que são, você tem um baixo número de respostas, então assim, se a magia da pesquisa é de 3 pontos percentuais para 1.100, quando você tem assim 30, 40, 50 casos, aí a coisa, a aleatoriedade é quase aleatório. Então, poderia ter dado mais Alberto Pinto Coelho do que o Paulo Brant ou como aconteceu. Porque o que acontece é o seguinte, ele não foi muito lembrado nem muito falado na pesquisa. Esse é o ponto importante. Então, assim, não houve ainda uma sensibilização por conta das campanhas. Aliás, está todo mundo. Tem um outro dado importante. Como a campanha desse ano é mais curta e a questão financeira está pegando, porque estamos com crise financeira. Não teve, e mesmo se tivesse financiamento empresarial, não apareceria, porque o pessoal está sem dinheiro. Então, os nomes não são. Está todo mundo deixando o que tem guardado para depois das Olimpíadas. Então, o eleitorado está. O que você diria? No levantamento, eu estou vendo que tem muitos detalhes aqui que, apesar de curiosos, são pouco significativos em relação a um resultado, a um eventual resultado, né? Exatamente. O que você diria que essa pesquisa sinaliza? É a questão do desinteresse? Essa é a questão fundamental ou tem mais alguma coisa? São algumas questões. A mais importante, assim, o grau de desinteresse e o baixo investimento em termos de campanha ficou patente nessa pesquisa. Se os partidos estivessem trabalhando de forma mais agressiva os seus nomes, como em outros tempos, a pesquisa teria indicado isso aí. Os partidos não estão aproveitando a pré-campanha, foi regulamentada no Congresso. Não estão aproveitando, é o que a pesquisa está querendo evidenciar. O outro ponto, os partidos estão com problema, né? Os principais partidos que até então dominavam a política brasileira e também aqui em Belo Horizonte, eles estão com graves dificuldades. Então, eles devem estar pensando como que vão trabalhar a legenda, os candidatos, uma série de questões técnicas importantes, eles vão ter que estar pensando como fazer isso. Isso vale, evidentemente, para PT, PSDB, mas para mais algum partido? Mais para PT e PSDB, e mais assim para o PT, né? Porque você tem quase metade falando que rejeita. Um dado curioso de administração municipal, o Márcio Lacerda ele tem um empate técnico, quem aprova e quem desaprova o governo dele. Deu 40% que falaram que aprova e 45% que desaprovam. 3 pontos percentuais é um empate técnico. Então, assim, no quadro atual, é um bom resultado. Apesar de haver... É um bom resultado, porque a tendência hoje... 50% do eleitorado mas, assim, em oposição a ele é um bom... Não, o que acontece é porque, se você vê em outros lugares, as pessoas estão com 60%, 70% de desaprovação, porque eles misturam tudo. Há um desgaste. Você teve uma presidência... Não tem nem 2 anos de mandato, já está afastado. É quem está no poder. Está contra quem está no poder, é isso? Isso investe assim. Tem algumas raríssimas exceções que a gente sabe como que pode ser uma atuação mais incisiva do prefeito e tal, ele consegue reverter essa situação. Mas na maioria dos resultados a gente está vendo isso. Agora, se você vê uma pergunta, você quer votar na oposição ou na continuidade, 50% querem votar na oposição. E só 23%. Ou seja, você tem 40% que aprovam o governo Márcio Lacerda, mas na hora que você faz perguntas, para essa eleição, você vai querer votar um candidato que represente a continuidade ou a oposição? Menos de 30% falam que querem a continuidade e 50% falam que querem a oposição. A questão é mais o desejo de mudança. Que não tem exatamente a ver... Não está colado necessariamente com a má avaliação ou a boa avaliação do prefeito. Você acha que no desenrolar da campanha isso vai se afunilando? As pessoas vão fazendo essa leitura mais clara na cabeça delas do que é o sentimento real? Poderão fazer se as campanhas ajudarem elas nesse sentido. Porque aí quem for fazer a campanha política, os comunicadores políticos, vão ter muitas dificuldades esse ano. Primeiro, problema financeiro, claro, e o segundo é como interpretar o que o eleitorado está querendo. Então, assim, um movimento que me parece razoável é esse que já colocou do Márcio Lacerda. Eu acho que é por aí mesmo. Pensar um nome meio que passe por cima dessa confusão. Mas... Agora, o PSDB acha que quer dizer, eu vou fazer aqui uma inferência, mas a impressão que dá é que o PSDB, o Aécio Neves, acha que o Márcio Lacerda exagerou. Assim, que é técnico demais, é só técnico. Seria isso ou não?
Pode ser, mas de novo, assim, se fizer uma boa campanha, se conseguir mostrar que esse candidato desconhecido tem potencial, pode conseguir algo. Agora, o Márcio Lacerda não é um bom cabo eleitoral, né? Assim, ele não é uma pessoa como o Lula e tal, mas a gente testou os apoios de alguns nomes. É o padrinho técnico do... Pois é, padrinho técnico, não vai funcionar bem. Isso aí não foi testado ainda não. Pois é. Agora, candidatos mais conhecidos e que não estão tão vinculados a esse problema que a gente está passando, eu diria que a chave do sucesso estaria mais para esse lado aí. Agora, eleição municipal costuma, dizem os especialistas, costuma o eleitor focar muito nas questões locais. Sim. Não é? Você já falou que esse cenário aí de impeachment, esse cenário de escândalos e tal, está mexendo com a cabeça do eleitor. Na hora de escolher, na hora da campanha, vai interferir? Porque nós estamos vivendo também uma instabilidade política e crise econômica, né? Pois é, eu acho que vai sim. Eu acho que o mesmo eleitor que está tão criticamente vendo as coisas acontecendo em Brasília, né, e pegando também alguns estados, né, presidentes, governadores, aquelas coisas todas, está vendo isso, ele vai na hora do voto fazer essa filtragem, com certeza vai. Então, essa questão nacional vai estar mais vinculada nas eleições municipais deste ano do que no passado. E outro ponto importante, quando a gente faz a questão assim, de ocupação, na minha pesquisa apareceram 9% de pessoas que declararam que estão desempregadas. 9%. Então, assim, que bate com os há 4 anos atrás eram 3%. Uma pesquisa que eu fiz há 4 anos atrás, a gente tinha 3% de desempregados. E hoje esse número triplicou. Então, a questão econômica vai ser muito relevante. E aí eles vão estar sempre vinculando a questão nacional com isso. Eu não sei se vocês vão conseguir separar o problema da economia de Belo Horizonte com... Se houver uma melhora na economia... naturalmente penaliza... pode dizer que pode penalizar o PMDB também ou só o PT? Pode penalizar. O PMDB, ele está... quando a gente testa espontaneamente os nomes, o PMDB foi o terceiro mais citado, mas com 5% só. Então, saiu bem na foto, né? O PSDB com os 12% e o PT com 48%. Com um nome que apesar, é um deputado de primeiro mandato, bastante desconhecido ainda da população. Pois é, a questão toda é essa. Ou um candidato como João Leite dispara e ganha no primeiro turno, que eu acho... Não tem nada na pesquisa que ampare essa ideia. Ou então, qualquer um desses nomes desconhecidos, se conseguir, principalmente uma campanha bem feita, ele pode chegar no segundo turno e ali desencantar, entendeu? Eu acho que é por aí que talvez o Márcio Lacerda e outras pessoas estão pensando. Desencantar, você quer dizer ganhar mesmo? Ganhar. Adriano, muitíssimo obrigada por ter vindo ao Mundo Político. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Eu conversei com o cientista político Adriano Cerqueira, que é do Departamento de Gestão Pública do curso de Administração Pública da UFOP e diretor do GIGA Instituto de Pesquisa. Nosso assunto aqui é eleição municipal, eleição de BH, uma pesquisa que ele fez, contratada pelo jornal Estado de Minas, que aponta aí enfim, o eleitorado está longe de estar prestando atenção na disputa eleitoral, está interessado na disputa eleitoral, então, e nós estamos a 4 meses das urnas. O que isso significa e os números também. O Mundo Político fica por aqui, obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.